Boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade então ao curso. Nós estamos agora no item, o segundo capítulo do curso e cobrimos na aula anterior História de formação do clima terrestre e hoje vamos então entrar no segundo item, forçantes externas e internas. De novo, ressalto esse material todo organizado e produzido pelo Wagner, um material de excelente qualidade. O clima da Terra não é estável, como nós sabemos, ele varia em todas as escalas de tempo e escalas espaciais. É governado por processos internos, são variações internas, e também externas, que operam em escalas espaciais e temporais que vão de bilhões de anos até dias, horas, minutos e segundos. O que, por exemplo, se nós quisermos olhar um parâmetro super importante, que é as variações de temperatura, e esse aumento recente das temperaturas do planeta, nós temos que olhar vários fatores. Alguns são fatores naturais, por exemplo, variações da órbita da Terra, variações da radiação solar, erupções vulcânicas. Vocês lembram na introdução que nós já mostramos o que várias dessas variações podem ocasionar na temperatura do planeta, ou fatores antropogênicos, como, por exemplo, a mudança da vegetação, os desmatamentos, variando a energia, o balanço energético na superfície, poluição atmosférica por ozônio ou por aerossóis. Ozônio aquece, fuligem, o negro de carbono aquece, os aerossóis normalmente esfriam, e por fim os gases de efeito estufa, que todos eles têm um efeito de efeito estufa de aquecimento. Vamos olhar então vários desses fatores. Os fatores extraterrestres, nós temos variações da radiação solar, a quantidade de energia que nos chega do Sol. Nós temos essas variações da órbita, né, que chamaríamos a geometria da órbita da Terra ao redor do Sol. E também nós temos variações também de, vamos dizer assim, poeira estelar. Quer dizer, poeira estelar seriam, vamos dizer, meteoros, cometas que estão circulando pela Via Láctea o tempo todo e que eles geram uma quantidade de poeira que fica circulando e às vezes a órbita da Terra entra numa dessas nuvens de poeira e diminui a radiação solar. Diferente então do que a gente chama o solar output, quer dizer, a emissão do Sol, que é lá na superfície do Sol. Essa tem a ver com os processos da dinâmica solar, e aqui é simplesmente como se fosse uma nuvem de poeira na trajetória dos raios solares. E nós temos, obviamente, os fatores internos do sistema Terra, do sistema climático do planeta Terra. Por exemplo, nós temos atividade vulcânica, que, como já mostrado aqui mais de uma vez, e naquelas simulações da introdução, que nós vemos toda vez que há uma grande erupção vulcânica, nós temos um resfriamento da superfície, porque uma grande erupção vulcânica lança muitos gases que depois reagem na atmosfera e formam aerossóis, formam partículas sólidas microscópicas que refletem radiação solar. Nós temos também, numa escala de milhões de anos, a formação de montanhas, né? Então, o clima muda, quando nós vimos também na introdução. O clima de uma montanha é muito diferente, as temperaturas vão diminuindo, um lado da montanha é mais úmido, o outro lado é mais seco, e conforme nessa escala de milhões de anos as montanhas vão formando, por exemplo, os Andes, que modificaram totalmente o clima da América do Sul, da Amazônia, e nós temos também, numa escala mais longa de tempo, as variações dos continentes, né? Os continentes estão em contínuo movimento, que as placas tectônicas estão em movimento, e, portanto, isso também é um fator que muda bastante o clima. Um continente, por exemplo, que 100 milhões de anos atrás estava nas regiões tropicais, hoje é Antártica e subtropicais. Então, naquela época,
o clima no que é hoje a Antártica era muito diferente do clima que nós temos hoje, que a Antártica foi para o Polo Sul. Nós temos também a troca de calor entre o oceano e a atmosfera, regula muito as circulações oceânicas, assim também como a posição dos continentes dos oceanos. E essa regulação de troca de calor, quando a troca de calor é mais lenta, então a superfície pode aquecer mais. Quando a troca de calor é mais rápido, um excesso de calor, a superfície rapidamente entra dentro do oceano, modera esse aumento de temperatura na superfície, mas por outro lado modifica também a densidade das águas no oceano, e modificando a densidade das águas modifica também as correntes oceânicas, que portanto modificam o clima globalmente. Química atmosférica, obviamente importantíssima. Por exemplo, como eu falei, o tempo de residência do gás carbônico na atmosfera é muito longo, vida média do gás carbônico 150 anos, porque a química atmosférica é a transformação do gás carbônico em matéria orgânica através da fotossíntese, um processo químico que surgiu na evolução biológica natural, são as plantas dentro das folhas que fazem essa complexa reação química, e outras reações químicas, por exemplo, as reações fotoquímicas, que geram uma série de substâncias, ou, por exemplo, as reações fotoquímicas que geram o radical hidroxol, HO, que é o principal consumidor do metano. E é esse radical HO que dá a escala de tempo da reação química de destruição do ozônio, 9 a 10 anos. A refletividade atmosférica, o albedo atmosférico, e a refletividade da superfície. Se tem mais nuvens, nós refletimos mais radiação solar, esfria o planeta. Se tem menos nuvens, mais radiação solar entra, esquenta o planeta. Se a superfície tem muito mais gelo, mais radiação solar é refletida, esfria o planeta, e se tem menos gelo, esquenta o planeta. Vamos começar a olhar alguns desses fatores. Esse gráfico está muito complexo, depois nós temos que transformá-lo em um gráfico um pouco mais pedagógico. Ele tem muita informação no mesmo slide, mas vamos mesmo assim explicar. Vamos começar aqui de baixo, que são, vamos falar os 3 parâmetros que controlam a órbita da Terra e a quantidade e a distribuição no tempo da radiação solar que chega. O primeiro, e com um enorme impacto, é a chamada excentricidade. O que é excentricidade? Excentricidade é o seguinte: a órbita da Terra em volta do Sol não é um círculo perfeito com o Sol aqui no meio. Ela é uma elipse e o Sol fica num dos eixos da elipse. E, portanto, tem uma hora que a Terra está mais perto do Sol. Então, isso aqui, 365 dias. Tem uma época que a Terra está mais perto do Sol e tem uma época que ela está mais longe. Se isso aqui é redondo, essa diferença da insolação é menor. E, em média, a diferença da distância, essa diferença mais perto, quando está aqui, mais perto desse eixo onde está o Sol, ou mais longe, é 6% em média. Mas, quando a órbita está mais elíptica, essa diferença pode ser entre 20% a 30% entre janeiro e julho. Por exemplo, se coincidir do mês de julho nessa parte mais próxima, então o verão do hemisfério norte recebe uma quantidade bem maior de Sol do que o verão do hemisfério sul, que é quando a Terra estivesse aqui. Então, isso tem uma periodicidade de 90 a 100 mil anos, quer dizer, esse alargamento, ou ficar mais redonda, e isso é uma variação muito grande, que é, de fato, a quantidade de energia que o sistema recebe. Quando está mais redonda, a Terra está recebendo mais energia do Sol do que quando está mais elíptica, porque quando ela fica mais distante do Sol, ela recebe menos radiação. A parte
da órbita que é mais próximo do Sol chama periélio, aqui, e a parte que está mais longe do Sol chama afélio, que é aqui. Mais longe, hélio é Sol, periélio mais próxima, afélio mais longe. O segundo, que eu já mencionei na aula anterior, de modo genérico ainda, é a mudança na inclinação do eixo da Terra. Então, a Terra, ela não é perpendicular. O eixo de rotação, ele não é perpendicular ao plano da rotação ao redor do Sol. Ele tem uma inclinação. Isso tem a ver com a maneira que a Terra foi formada nessa rotação e realmente nos processos iniciais de formação da Terra, bilhões de anos atrás, ela acabou assumindo uma rotação com um ângulo, e esse ângulo ele varia de 24 graus e meio em relação aqui ao plano da órbita até 21 graus e meio. Então ele é mais inclinado ou ele é menos inclinado. Quando ele influencia logicamente a variação sazonal. Vamos imaginar quando ele é mais inclinado. Pensa um pouco aqui. Quando ele é mais inclinado, vamos supor que ele fosse vertical. Se ele fosse vertical, exatamente vertical, observem que o polo sul e o polo norte receberiam a mesma quantidade de radiação solar. Receberiam um pouco, comparado com o Equador, mas seria a mesma. Mas eu começo a inclinar o eixo aqui. Então, se é muito inclinado, 24 graus e meio, o polo norte, no inverno, ele, que seria aqui, ele, por exemplo, no verão, vamos por aqui, o Sol está aqui, ó, ele recebe muito mais Sol do que quando é 21 graus e meio. Então aqui o polo norte está mais exposto ao Sol no verão e ao contrário, logicamente, no inverno. Quando ele está aqui, ele fica totalmente escuro, sem receber nada de Sol, por um período maior do que, por exemplo, quando a inclinação é 21,5. Então, muda a distribuição de radiação solar. O total é o mesmo, porque isso aqui é o eixo rodando, a Terra está rodando, portanto não está mudando a posição da Terra em relação ao Sol, a distância, mas a distribuição entre hemisfério norte e hemisfério sul, entre verão e inverno, acaba sendo muito maior, a variação sazonal. Então, quando a inclinação é maior, as estações são mais extremas. Invernos são mais frios e verões são mais quentes, como é o exemplo que eu dei aqui. Quando ela está 24 graus e meio, o Polo Norte fica muito mais exposto no verão, mais quente o verão no Polo Norte. Quando está aqui, o inverno é mais longo, mais tempo sem o Sol chegar no hemisfério norte, um inverno mais frio. Essa variação, hoje está em 23 graus e meio, por isso que a gente registra quando fala assim, subtrópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. São exatamente as latitudes de 23 graus e meio, porque mostra que essas são as latitudes onde a radiação solar, durante o ciclo sazonal, ela chega até o Sol, olhando na vertical, ele chega até 23 graus e meio no pico do verão e chega até 23 graus e meio no hemisfério sul, no pico do verão do hemisfério sul. Então isso tem um período de 41 mil anos. Então, a cada 41 mil anos o Sol está fazendo essa flutuação. Veja bem uma coisa muito importante. Por mais que o total da radiação solar não varia só com esse movimento aqui, dessa oscilação do eixo de rotação da Terra, mas tem um impacto com essa variação sazonal. Por exemplo, verões mais frios significa maior permanência de neve e gelo nas altas latitudes, que é um feedback positivo, mais gelo, mais neve, o albedo é maior resfriamento. Então, quando nós estamos nessa situação 24 graus e meio, no inverno nós temos mais gelo aqui no norte, no Polo Norte. Mais gelo reflete mais radiação solar. Então, quando está entrando nesse regime, começa a esfriar essa parte aqui. E isso pode ter um efeito também na diminuição da radiação solar absorvida
E por fim, eu já mencionei também na aula anterior, é a orientação do eixo rotacional, o chamado precessão. Elas alteram as datas de quando o Sol está mais perto e quando o Sol está mais longe. Elas alteram ao longo do ano essas datas. Por exemplo, hoje nós temos o equinócio, quando a radiação solar o dia é igual à noite, igual à noite, né? O dia é igual à noite, quer dizer, a quantidade de radiação solar que chega no hemisfério norte é igual ao que chega no hemisfério sul, e o equinócio do outono, o equinócio da primavera. E quando ela está mais perto é dezembro, então quando ela está mais perto é no verão do hemisfério sul, e no verão do hemisfério norte ela está um pouco mais longe. Mas 5.500 anos atrás, de novo, lembra o que eu falei? Aqui está o eixo de rotação. A precessão é esse movimento aqui. Não é a variação do eixo, é só uma oscilaçãozinha em relação ao eixo. Mas isso muda, logicamente, a posição. Por exemplo, 5.500 anos atrás, nós tínhamos a posição mais próxima, não era em dezembro, era em setembro, posição mais longe em março. 11.500 anos atrás era o oposto de hoje, a posição mais próxima era em junho e mais distante em dezembro. Quer dizer, o verão do hemisfério norte ela estava mais próximo do Sol e dezembro ela estava mais longe. Então isso muda essa distribuição de energia no equinócio e no periélio, quando ela está mais próxima ou quando ela está mais longe. E esse precessão tem um período de 23 mil anos. Então esses são três variações muito conhecidas e muito estudadas da órbita da Terra. De novo, como vocês veem aqui, 100 mil anos ela tem mais circular, 90 a 100 mil anos, ou mais elíptica, em vermelho aqui. E quem descobriu isso e calculou foi o físico alemão Milankovitch, russo-alemão, mas realmente nasceu na Alemanha e vivia na Alemanha. E tem um dado histórico muito importante que no início do período do crescimento do movimento nazista, já na década de 20 e depois nos anos, quando o movimento se tornou dominante, nos anos 30, Milankovitch era um cientista, e muitos cientistas naquela época eles desafiavam o governo de Hitler, e Milankovitch foi preso, e ficou preso muitos anos. Então esses cálculos, lembro que década de 20 e início da década de 30 não existiam computadores, existiam coisas muito primitivas para cálculo, e ele, preso na prisão de Hitler, Milankovitch fez todos esses cálculos, ele fez todos esses cálculos em função do que já se observava e da física do que se conhecia desses movimentos da órbita. Ele fez todos esses cálculos, por isso que eles são chamados ciclos de Milankovitch. Foi Milankovitch o primeiro que determinou que essa excentricidade tem um ciclo 90 a 100 mil anos, e também da precessão, um ciclo de 23 mil anos. E aqui vocês veem um pouco essa excentricidade, por exemplo, em milhares de anos atrás, 100 mil anos, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 até 800 mil. Vocês veem essa variação maior excentricidade, normalmente um período de 100 mil anos. E aqui vocês veem também a longitude do perihélion nessa precessão, e vocês veem também essa variação com 23 mil anos. Isso aqui também, no mesmo período, 800 mil anos, vocês veem um ciclo de 23 anos que essa latitude do periélio de quando está mais próximo do Sol. Qual é a latitude em 360 graus? Isso vai mudando. Vocês veem aqui, sai de 360 e vem para zero, e essa variação, quer dizer, esse periélio mais próximo vai mudando
em 23 mil anos, um ciclo completo, quer dizer, a data do perihélion anda 360 graus. E também, logicamente, esse eixo de rotação aqui dá para ver bem, um ciclo de 41 mil anos, 24 graus e meio, até 21 graus e agora 23 graus e meio. E nós vemos também aqui essa variação de 21,5 até 24,5, como isso aconteceu nesses 800 mil anos, e vocês veem essa oscilação. Ela não é exatamente, assim como a anterior também, não é exatamente 41 mil anos, tem uma certa variação, não é toda vez que chega até 24 graus e meio, às vezes chega em 24, depois 24 graus e meio, porque essa dinâmica ela não é linear, absolutamente linear, mas vocês veem. E aqui a insolação em watts por metro quadrado, recebido por esses fatores todos em conjunto, as flutuações da energia, a insolação, quando a gente olha todos esses fatores em conjunto, e aqui é julho em 65 norte, azul, e janeiro 65 norte, julho 15 norte e janeiro 15 sul, só para mostrar nessa escala de 800 mil anos essas várias oscilações da energia solar. Outra variação natural é com a atividade solar em si, né? O Sol tem uma dinâmica, a energia solar vem principalmente da reação nuclear, né? Nós temos muito hélio, gás hélio, com uma temperatura de milhares e milhares e até milhões de graus no Sol, e há contínuas reações nucleares que o hélio se transforma em hidrogênio e tem uma enorme liberação de energia, mesmo energia, por exemplo, que a gente conhece das explosões de bombas atômicas de hidrogênio. Uma enorme liberação de energia. Isso é o que mantém o Sol como um centro de grande geração de energia, e muito dessa energia é representada aqui com a temperatura do Sol a 6.000 graus Kelvin, que é a temperatura chamada corona solar. A temperatura lá dentro chega a milhões de graus, mas aqui na corona, e essa é a temperatura que irradia a luz na faixa de radiação visível. A maior parte dessa energia que sai do Sol, da corona solar, está nessa faixa de radiação visível, mas tem radiação solar em todo o espectro, inclusive raio-x, raios gama de altíssima energia, raio-x, e depois radiação ultravioleta, radiação visível e radiação também infravermelha. E vocês veem também essas manchas, né? São as manchas solares, elas mostram lugares dentro do Sol onde essa temperatura é maior e a emissão de radiação é até maior. E essas manchas solares, pela dinâmica interna do Sol, elas têm ciclos de 11 anos, de 90 anos e de 180 anos. Se a gente olhar um ciclo, aqui esses números são relacionados aos ciclos mais recentes, né? Um ciclo de 11 anos, então nós estamos falando aqui, nós estamos no 22º ciclo medido, então 22 vezes 11, né? Isso vai dar 230 e poucos anos, 240 anos, então nós estamos falando disso começando no século XVIII, quando se começou realmente com os telescópios a medir esses ciclos. Então, desde que se começou a medir esses ciclos, nós já estamos aqui no 22º, 23º, 24º ciclo, esses ciclos normalmente de 11 anos. E vocês veem aqui, então, o número de manchas solares que são observados pelos telescópios, então isso varia aí 200 até 300. E nós vemos que esse ciclo, nós estamos o quê? Nessa fase agora, 2015, 2016, nós estamos já num ciclo de menor número de manchas solares e portanto, de uma pequena diferença na radiação. Quando a gente olha 400 anos de observações, desde o momento que já começaram os primeiros telescópios, né, Galileu, a época de Galileu,
nós vemos também, tivemos um momento de um mínimo desse número, por razões ainda que hoje são mais conhecidas, mas depois nós entramos no ciclo natural, tivemos também um mínimo aqui nos anos 1800, e depois estamos na era moderna com um número maior, mas sempre oscilando, né? Vejam bem, oscila, o número fica maior, mas depois outra vez fica menor. E o número então de manchas solares varia aí de próximo de 0 até 250 nesses ciclos de 11 anos, e intercalado nesses ciclos de 11 anos nós temos também essas variações 90 e até 180 anos, por exemplo, em 400 anos nós vamos ter assim quase que duas variações dessa época, muito baixo e depois muito alto, ciclo de 180 anos. E também dá para ver um ciclo aqui de 90 anos, 1600 até 1700, depois sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, e esses aqui, de cada uma dessas oscilações, o ciclo de 11 anos. Então dá para praticamente ver os três ciclos. E nós estamos aqui, esse é o ciclo 24 e 23, 22, 21, 20, só para ver, o ciclo 24 é um ciclo com um menor número de manchas solares aqui, como nós vimos aqui também. E, de novo, as manchas solares, aquela reprodução de 1600 até o presente, e esse ciclo que começou em maio de 96, esse é o último e se completa até... Não, se completou, desculpa, essa figura é desatualizada, já se completou até 2006 e nós estamos aí no 24º ciclo. Aqui está o número de manchas solares nesses ciclos, nos últimos períodos, de 1975 até o presente. De novo, nós estamos agora em 2017, 2019, 2020, já entrando na fase de menor número de manchas solares, mas eu acho interessante olhar essa figura aqui. Essa figura também é de 1975 até 2010, mais ou menos, e veja esse número. Esse número vocês têm que se relacionar. A insolação total no topo da atmosfera, e lembra que para saber o que realmente entra no sistema Terra-atmosfera, nós temos que dividir esse número por 4, que é aquele S, constante solar, sobre 4, e aí nós, logicamente, tem a reflexão pelas nuvens, pela superfície, que é 30%. Então, quando a gente pega os números mínimos aqui, ó, 1365 e vai até 1368, então nós temos 3 watts, mais ou menos a diferença entre o mínimo e o máximo nesse ciclo de 11 anos, 3 watts dividindo por 4, nós temos então 0,75 watts por metro quadrado, chegando na superfície, fora a reflexão, 30% menos disso, então nós vamos ter aí 0,4, 0,3, 0,4 watts por metro quadrado. Então lembre que aquilo que eu falei, 1 watt por metro quadrado mantém mais ou menos 1 grau Kelvin na temperatura do sistema, atmosfera, superfície, etc. Então, isso que eu quero só mostrar para vocês, que é aquele cálculo que eu mostrei do modelo na introdução, dos vários fatores. Então, esse fator faz a temperatura subir, que seja aí no máximo 0,1, 0,2 graus, e depois descer de novo. Então ele não pode ser acusado de estar causando ser responsável pelo aquecimento, porque é uma faixa de aumento e de diminuição da temperatura. Primeiro, aumenta e diminui com esse ciclo de 11 anos, e nós estamos agora, inclusive, no momento dos últimos 10 anos que está diminuindo. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui 2015, 2012 atingiu o máximo, depois nós estamos aqui em 2019, tudo descendo, e nós estamos com os 4 anos mais quentes, junto com 1998, os 5 anos mais quentes do registro histórico desde a segunda metade, desde 1860. Então, obviamente, olhando isso aqui e também
olhando essas diferenças entre o máximo que esse ciclo faz da radiação solar no topo da atmosfera, variaria talvez 0,15, 0,2 graus, para cima e para baixo, mas de qualquer modo agora, de 2015 para frente, nós estamos na parte mais baixa, menos radiação solar, portanto, isso aí estaria induzindo a um ligeiríssimo esfriamento e nós estamos com os anos mais quentes do registro histórico. Aqui também os números de manchas solares de 1700 até 2002, também vocês estão vendo aí o ciclo de 11 anos, que varia bastante, o número de manchas varia bastante, mas esse ciclo é bastante conhecido. Então, esse é uma coisa que vem lá do Sol. Agora vamos olhar um fator interno, que foi muito importante na história do planeta, para nós termos o planeta com a constituição química da atmosfera como ela é, com o vapor d'água que nós temos, que foram as erupções vulcânicas, que depois que a Terra, 4 bilhões, mais de 4 bilhões de anos atrás, resfriou o suficiente para ter uma crosta sólida, notem, não é todo planeta que é sólido. Muitos planetas são gasosos, por exemplo, como Júpiter, tem muito gás, tem muito menos parte sólida. A Terra esfriou e virou um planeta com uma maior parte sólida. Mas, com o movimento das placas tectônicas, nós temos, de tempos em tempos, a erupção vulcânica, quando as placas cria uma condição aqui que liga o magma para a superfície. E essas erupções, se elas forem muito fortes, elas liberam uma enorme quantidade de gases, partículas, e principalmente ela libera o dióxido de enxofre, o SO2. Poeira mesmo, cinzas e poeira, e o SO2. Aí tem a química atmosférica, SO2 mais vapor d'água, ácido sulfúrico, que depois vira um sulfato, um gás. E a poeira, as cinzas caem, esse fica mais na estratosfera, também tem uma liberação de cloro, de ácido clorídrico, de vapor d'água e também de ozônio. Então isso tudo modifica a química e a física também. Isso aqui, na hora que vira sulfato, e mais as cinzas e a poeira refletem radiação solar e afetam a transferência radiativa. Então, depois de uma erupção vulcânica, por exemplo, aqui depois de uma erupção em 91 do Pinatubo, nós vamos ver também uma faixa de aumento de temperatura dessa mancha desses aerossóis e mais as cinzas. Então é aquilo que eu já mencionei, o magma, parte tectônica e reações químicas, que isso tudo vem com os depósitos vulcânicos, que vai formando a montanha do vulcão, erupção após erupção, e depois joga... É muito quente que isso aqui sai, ele chega na atmosfera porque é muito quente. Primeiro, às vezes, tem uma explosão, que aquilo sai como uma bala. E também porque é muito quente, aquilo tudo sobe. Quando a erupção, como o Pinatubo, como o El Chichón, é muito marcante, todo esse material chega na troposfera e aí na estratosfera, e aí sim que abaixa a temperatura. Essas erupções que a gente vê todo o ano de vários vulcões, normalmente elas são fraquinhas, a coisa que fica muito na baixa atmosfera rapidamente cai, é depositada na superfície, nos oceanos, e o magma, a lava do vulcão vai formando e vai modificando a forma do vulcão, às vezes vai para o oceano, e muitas vezes quando esse vulcão está no fundo do oceano, ela gera tsunamis, né? Um maremoto, então essa é a dinâmica. O outro fator de causas naturais é que vem do conhecimento que nós temos hoje sobre as placas tectônicas, né? Os continentes, eles não estão fixos no magma. O magma é um líquido muito quente, com muita energia, e os continentes estão flutuando em cima do magma. E
Portanto, essa ideia, ela surgiu no começo do século passado. Alfred Wegener foi um dos primeiros que publicou um trabalho chamado Deriva Continental, Continental Drift, que mostra que antes de 200 milhões de anos atrás nós tínhamos um supercontinente chamado Pangeia, mais ou menos nessa forma, e um enorme oceano que ligava todo o resto, Pantalasa. Então esse continente ele passava pelo Equador, hemisfério norte, e até o Polo Norte e até o Polo Sul. Então ele construiu uma teoria com argumentos sólidos, observando vários dados geológicos e unindo dados de várias áreas, por exemplo, evidências paleogeológicas, espécies vegetais, por exemplo, inúmeras espécies vegetais e plantas existiam na América do Sul tropical e existiam na África tropical. Então, como que aquilo aconteceu? Espécies de animais também, e, portanto, ele começou a colocar essas coisas juntos e juntou tudo que haveria um grande continente. E essa teoria das placas tectônicas é muito mais recente. Veja bem que Wegener, ele fez a teoria de Pangeia no início do século passado, quando ainda não se sabia que as placas se movimentavam e o que é, por que elas se movimentavam. É uma teoria das placas tectônicas, já é da década de 60, é muito mais recente, com as medidas de fato que se fizeram do perfil geológico e elas passaram a explicar os terremotos, a posição dos continentes, o surgimento das cadeias de montanha, as erupções vulcânicas. Então é uma teoria bem mais recente. Essa crosta de 30 a 40 km de espessura é a parte superior do manto, ela chega até 100 km de profundidade, ela está quebrada em um número finito de placas rígidas que se deslocam com movimentos horizontais, 1 a 20 centímetros por ano, é um movimento muito lento, mas que vai permanentemente mudando a posição dos continentes e dos oceanos. Então, há também durante alguns desses períodos uma rápida convecção do manto, quer dizer, o manto ele vem para a superfície e portanto, também nós temos esses períodos mais ativos e períodos menos ativos. Também inspirado em Wegener, muitos outros geocientistas aprimoraram esse modelo. Então nós temos realmente Pangeia em 300 milhões de anos atrás, e nós temos entre 300 e 225 milhões de anos atrás a formação de um só continente, Pangeia, cercado por um só oceano, Pantalassa. Depois, entre 200 e 180 milhões, há uma separação de Pangeia em dois grandes blocos, Gondwana e Laurásia, e o rompimento de Gondwana em dois subblocos, África e América do Sul, e outro, África e América do Sul, um grande bloco unido, e depois um outro, Antártica, Índia, Austrália, e avanço do Mar de Tete entre os blocos subdivididos. Eu vou mostrar alguns diagramas que mostram isso. 135 milhões de anos atrás, começa a separação da América do Sul da África e a separação da Índia desse subbloco 2. 65 milhões de anos atrás, até os dias de hoje, o movimento de rotação da África para o norte, indo de encontro à Eurásia, o choque da Índia com a Ásia, veja bem, o choque da Índia com o continente asiático gerou o Himalaia. Quando a Índia bateu ali, essa placa tectônica por baixo influenciou e cresceu o Himalaia. E separação da América do Norte e da Eurásia, e separação da Austrália da Antártica. A gente pode ver isso melhor em toda essa formação aqui. Vocês vão ver de 800 milhões de anos até o presente. Vamos ver de novo, lá 800 milhões, 500, 300, forma agora Pangeia, e depois vai formando Gondwana, Laurásia e até o presente. Então aqui, por exemplo, no Permiano, nós temos Pangeia, 225 milhões de anos atrás, quase que um continente só.
Depois, 200 milhões de anos atrás, nós já vemos esses dois, Gondwana e Laurásia, essa parte mais no norte, aqui mais o que viria a ser África e América do Sul, Antártica, Índia, Austrália. Depois, 135 milhões de anos atrás, tem essa separação clara, América do Norte, Europa e Ásia, Antártica, Índia e Austrália e África e América do Sul, mas ainda juntos. Aí depois, 65 milhões de anos atrás, há essa separação, ainda América do Norte e Eurásia junto, a África se chega aqui no norte, Índia, Austrália e Antártica, a América do Sul já se separou da África e, por fim, no dia presente, a Austrália foi totalmente para lá, a Índia, olha aqui, ó, bum, bateu aqui, surgiu o Himalaia, a América do Norte se separou totalmente da Eurásia. Também, outras causas naturais são as correntes marítimas, veja aqui, em milhões de anos atrás, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno e o Quaternário, os períodos geológicos e as correntes marítimas, em 10 a 15 milhões de anos, deslocamento para o norte da Austrália e aparecimento da corrente circumpolar, porque, vamos voltar um pouquinho aqui, se a gente olha aqui, olha, quando estava aqui, não tinha jeito de ter uma corrente aqui no sul, porque aqui tinham os continentes bloqueando, podiam ter correntes aqui, correntes nesse outro grande oceano. Agora não, agora tem um caminho livre aqui, olha, no sul, que gerou a corrente circumpolar, isolando a Antártica climaticamente das condições mais quentes ao norte. 10 milhões de anos, resfriamento significativo, aumento do volume do gelo na Antártica, ainda razões desconhecidas. 5,5 milhões de anos, rápida extensão do gelo antártico, ocasionando a diminuição do nível do mar em aproximadamente 50 metros. Isolou o mar do Japão, o Mediterrâneo ficou seco e a diminuição de até 6% na salinidade do mar. Isso aconteceu 5,5 milhões de anos, vocês veem grandes transformações que ocorrem com essas modificações da posição dos continentes e das correntes oceânicas. Nós vemos aqui também 60 milhões de anos atrás, quando a África se separou, a América do Norte começou a se separar, e nós vemos aqui as principais correntes oceânicas, e nós vamos perceber 30 milhões de anos atrás, as correntes vão se modificando, veja bem, a Índia ainda não tinha encostado aqui, 17 milhões de anos atrás começam a aparecer algumas correntes parecidas com a que nós temos hoje, a corrente do Golfo, e finalmente 6,5 milhões de anos atrás os continentes já estavam mais ou menos na posição de hoje e nós temos correntes muito semelhantes às correntes de hoje, que são as correntes do Quaternário. 2 milhões de anos até hoje, essas são as correntes principais. Vermelho são as correntes que transportam calor e azul as correntes que transportam água mais fria. Por exemplo, essa aqui, corrente que vem, paralelo à América do Sul, traz águas mais frias. Aqui a corrente equatorial que transporta águas mais quentes, aqui a corrente equatorial, águas mais quentes, corrente do Golfo, que inclusive aquece aqui as Ilhas Britânicas, a Escandinávia. E aqui correntes que transportam águas mais frias. Essas são correntes de superfície. E aqui as correntes marítimas profundas. Esse aqui é o chamado Conveyor Belt, né? É uma corrente importantíssima. Correntes que dependem da diferença de densidade. Elas são correntes verticais e horizontais. E, por exemplo, essa aqui, ela aqui é frio, então as águas aqui vão perdendo muito calor, que é no hemisfério norte, perde calor e a água afunda. Então vamos pensar, o azul é no fundo, ela vem 3 quilômetros de profundidade, faz essas curvas, chega aqui na Antártica, aí ela começa, uma parte continua
paralela à Antártica, uma parte vem aqui para o Oceano Índico e aí ela aflora na superfície. Aqui também ela vem, passa a Nova Zelândia, vem para o Oceano Pacífico, aflora na superfície. Aí ela começa a voltar com uma corrente quente, Oceano Pacífico, cruza aqui pela Indonésia, Malásia, vem aqui, se junta essa parte que aflorou no Oceano Índico, vem aqui, uma parte volta por cima no corrente circumpolar, uma parte vem, entra aqui no Oceano Atlântico, cruza o Equador, passa aqui perto da América do Norte, vira a corrente do Golfo e aquece aqui e depois aqui vira para cá e começa a afundar. Essas duas partes, ela perde muito calor, fica pesada, afunda. E também nós temos essa outra parte aqui, que é essa corrente mais quente que vem do Oceano Pacífico. Uma parte sobe aqui, uma parte vem e participa da corrente circumpolar. Então essa é uma maneira dessa corrente muito importante, descoberta na década de 60 e 70 do século passado, e que modifica o clima do planeta na escala de décadas a séculos. E é muito importante, por exemplo, no aquecimento global, muita gente se pergunta por que as projeções indicam um esfriamento. Se o planeta está aquecendo, por que poderia ter um esfriamento aqui? E a razão é muito simples. Com o planeta aquecendo, você tem uma menor... E quando você derrete aqui esse gelo da Groenlândia, aqui do Canadá, você entra com uma água mais leve. A água doce é mais leve que a água salgada. E você não permite, começa a diminuir o afundamento dessa água aqui, porque atualmente a água é muito salina e aqui é muito frio e ela afunda e começa a criar essa corrente. Conforme degela e o oceano aquece, a água não desce mais, aí diminui a intensidade e muitas vezes no passado essa corrente parou. Se essa corrente parar, tudo isso aqui diminui de intensidade, portanto, essa volta aqui, esse transporte de calor diminui. E os cenários todos climáticos no futuro, por algum tempo, eles mostram um esfriamento dessa norte do Atlântico, um pouco aqui da Escandinávia. E por fim, só mencionar, El Niño também, é um fenômeno aqui mostrando águas quentes aqui no Oceano Pacífico Equatorial. Ele é um fenômeno natural de uma situação que aqui normalmente as águas são bem mais frias, águas quentes aqui, e há uma inversão, as águas quentes descem aqui, modifica as circulações oceânicas no Pacífico e modifica as circulações atmosféricas com inúmeros impactos. Já houve época que não havia El Niño e épocas que havia El Niño. Bom, então nós concluímos então a parte 2 e a parte 3 nós vamos fazer uma breve introdução e depois nós vamos repetir a aula que vocês tiveram na introdução, que foi com bastante detalhe, só iremos fazer uma breve introdução e depois juntar com a parte que vocês já viram. E na questão da física do efeito estufa, eu acho importante que vocês utilizem a reprodução da aula da introdução para discutir em detalhes com Wagner e Madlis e comigo quando eu aí estiver, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a física do efeito estufa. Eu acho fundamental, vamos dizer assim, as pouquíssimas pessoas da comunidade científica que ainda duvidam do aquecimento global de origem antropogênica são pessoas que não entendem a física do efeito estufa. Então é muito importante que nesse curso vocês entendam muito profundamente a física do efeito estufa. Por isso que nós colocamos na introdução e vamos rever a física do efeito estufa também nessa parte. Então até a próxima aula.